Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo da hora que vocês estão vendo o vídeo. Todos sabem que por conta das partidas do Brasil na Copa, né, foi informado que o campus não vai funcionar nos horários de jogos. Então, nossa aula, na qual nós trataríamos desse tópico, né, capítulo 6, começaríamos o capítulo 6, ela vai ser consumida por conta de um jogo, né? E eu resolvi gravar aqui um material, disponibilizar para vocês, para funcionar como uma maneira de repor esse conteúdo, né? Eu vou fazer, na verdade, em vez de um vídeo mais comprido, uma quantidade maior de vídeos com a duração menor. Eu acho que é mais fácil tanto de fazer, né, os vídeos desse jeito, e também é melhor para vocês estudarem, porque fica uma coisa mais organizada, né? Olha, essa parte está nesse vídeo, essa está nesse vídeo. Não precisa ficar passando para frente ou voltando, né, para assistir um determinado trecho que causou confusão, tá? Bem, no capítulo passado, nós estávamos estudando as variáveis aleatórias, né? O que era uma variável aleatória? Se nós tínhamos um experimento probabilístico com espaço amostral S, qualquer função que nós estávamos denotando por letras maiúsculas, né? Qualquer função que vai do espaço amostral no conjunto dos números reais é chamada variável aleatória. O objetivo de se estudar variáveis aleatórias é tornar os espaços amostrais de experimentos probabilísticos conjuntos numéricos, de modo a fazer matemática nesses conjuntos, né? E aí nós estudamos dois tipos de variáveis aleatórias, que eram as discretas e as contínuas. E o que caracterizava uma variável aleatória como discreta ou contínua era esse conjunto aqui, que era a imagem da variável aleatória, né? A imagem da função. Quando esse conjunto era discreto, ou seja, ou finito ou infinito enumerável, a gente pode contar os elementos, nós dizíamos que a variável aleatória era discreta. E quando esse conjunto era contínuo, ou seja, continha algum intervalo da reta dentro dele, nós dizíamos que a variável aleatória era contínua. No caso discreto, né, que é o caso que a gente vai começar a estudar nesse capítulo 6 aqui, nós tínhamos essa imagem aqui sendo algo do tipo x1, x2, x3, e aqui, esse x minúsculo para diferenciar da variável, tá? E nós dizíamos que uma distribuição de probabilidade era qualquer função que atribuía a cada um desses xi a respectiva probabilidade de ele acontecer, né? Da variável aleatória assumir esse valor. De modo que, sendo uma probabilidade, esses números estavam entre 0 e 1, e o somatório de todos eles, né, com i maior ou igual a 0, tinha que ser 1. Né? E aí nós calculávamos probabilidades utilizando essa distribuição, né? Nós vimos vários exemplos de variáveis discretas e acredito que o que nós mais recorrentemente voltamos a tratar foi o caso da distribuição binomial, né? Nós dizíamos lá, deixa eu passar para uma página em branco aqui, que uma variável x tinha distribuição binomial com parâmetros n e p, se essa variável contava quantas vezes um determinado evento de probabilidade p acontecia se nós repetíssemos o experimento independentemente n vezes. Então, por exemplo, se eu jogo uma moeda 100 vezes, essa moeda tem probabilidade 3/4 de cair em cara, ela é viciada. E eu vou contar, por meio da variável x, quantas caras acontecem nesses 100 lançamentos. Essa quantidade, né? Essa variável aleatória tem distribuição binomial 100 3/4. Né? Binomial, parâmetros 100 e 3/4. Repetimos 100 vezes e a probabilidade de cara em cada lançamento, 3/4. Claramente, a imagem dessa variável era
os naturais, considerando o zero também, né? De 0 a 100, que pode acontecer 0 caras, 1 cara, 2 caras, até 100 caras. E para cada k pertencente a essa imagem, nós tínhamos que a distribuição era da seguinte maneira: a probabilidade de x ser igual a k, que a gente também representa por pzinho de k, era 100 escolhe k. Quais dos 100 lançamentos vai acontecer precisamente k caras, né? Vezes p elevado a k, que é p vezes p vezes p, k vezes, sendo o p aqui o 3/4, vezes 1 menos p elevado a 100 menos k. Acontece cara k vezes, então p vezes p vezes p, k vezes, e coroa 100 menos k vezes. 1 menos p é a probabilidade de coroa. Tá? Agora, nesse novo capítulo, nós estudaremos, né, dois parâmetros numéricos chamados valor esperado e variância, que estarão associados a variáveis aleatórias. Como assim? A cada variável aleatória, nós associaremos dois números, um deles chamado valor esperado da variável aleatória e o outro, variância da variável aleatória. E esses dois parâmetros, as informações que eles nos retornarão, a primeira delas, o valor esperado, dirá respeito a uma medida de centralização. Em que sentido? É uma informação que nos diz o seguinte: olha, de modo geral, em média, os valores que a variável aleatória assume ficam pertinho do valor esperado. É como se fosse um ponto de centralização. Eu sei que ao redor desse valor se distribuem as observações da variável aleatória. É uma ideia de média, tá, das observações. Já a variância seria uma medida de dispersão. É uma medida que me diz o quão dispersos estão os dados, as observações da variável aleatória com respeito ao valor esperado, com respeito à média. Tá? Então, nesse primeiro vídeo, o que eu quero fazer é, dado uma variável aleatória discreta, apresentar a definição de valor esperado, mostrar como essa definição se relaciona com o conceito de média, tá? Média numérica mesmo. Por exemplo, a média entre os 4 valores observados é a soma deles dividido por 4, tá? E fazer alguns exemplos. Esse é o nosso primeiro vídeo aqui, tá? Então, admita que nós tenhamos, vamos começar pela definição, nós temos x aqui, uma variável aleatória discreta. Então, os valores assumidos por essa variável são ou finitos ou eu consigo contá-los. Então, eu vou admitir que eles são x1, x2, xn e assim por diante, tá? E eu tenho aqui uma distribuição de probabilidade para essa variável. Já me foi passado, olha, para cada xi, a probabilidade de xi já é avaliada, tá? Que é a probabilidade da variável admitir o valor xi, ok? Em negrito, estamos definindo o valor esperado da variável aleatória x, que também, em alguns livros, é chamado de esperança matemática, tá? Porque é o que a gente espera que aconteça de modo geral com os dados, né, que eles estejam pertinho desse valor, em geral, e que será representado por esse símbolo, valor esperado de x. Ele é definido dessa maneira, tá? Então, como que a gente calcula o valor esperado? Para cada possível realização da variável, para cada valorzinho xi, a gente calcula a probabilidade disso acontecer, multiplicamos os dois e somamos todas essas parcelas, tá? Então, a definição de valor esperado é essa. Eu pego todos os possíveis valores, multiplico por suas respectivas probabilidades e somo. Por exemplo, digamos que o nosso experimento seja lançar um dado, tá? Vou pegar outra cor aqui. Esse dado, a priori, honesto, tá? E aí a nossa variável aleatória, x, vai ser a face observada.
claramente essa variável aleatória é discreta, né? A imagem dessa variável aleatória, mais do que enumerável, ela é finita e contém os elementos de 1 a 6 aqui naturais, né? 5, 6. Nesse caso específico, como eu estou admitindo que o dado é honesto, a distribuição dela é muito tranquila, né? A probabilidade de x admitir um valorzinho i, onde i está aqui dentro, tá? Vai ser sempre 1/6. Eu tenho a minha distribuição já. Como que seria definido o valor esperado dessa variável? Nós dissemos que as observações vezes as respectivas probabilidades, né? Nesse caso, as observações são quais? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E as respectivas probabilidades são todas 1/6. Então, seria 1 vezes 1/6 mais 2 vezes 1/6 mais 3 vezes 1/6 e assim por diante. Como todas as frações aqui têm denominador 6, nós podemos colocar tudo num só denominador. E o numerador vai ser a soma dos números de 1 a 6, né? 1 mais 6, 7. 2 mais 5, 7. 3 mais 4, 7. 7 vezes 3, né? 21 sobre 6, dá para simplificar isso aí, né? Dividindo por 3. 7 sobre 2, que é 3,5. Repare que 3,5 não é um dos possíveis resultados do nosso experimento, né? As faces do dado são os números inteiros de 1 a 6. Mas eu tinha comentado com vocês que o valor esperado nos dá a informação de centralização. É um número ao redor do qual se distribuem, né, os valores observados da variável aleatória. E repara que se a gente pega os números de 1 a 6, o 3,5 está exatamente aqui na metade, né? Então fique claro, né, valor esperado não necessariamente é um número que a variável admite. É um valor que dá uma noção de média das observações. É claro que ponderado, né, probabilisticamente. Nesse caso aqui ficou perfeitamente no centro, porque nós estamos admitindo que todos os valores observados têm a mesma probabilidade, ok? Vou fazer um outro exemplo aqui. Imagine agora que nós vamos lançar uma moeda viciada, tá? Ok? Essa moeda tem probabilidade 3/4 de cara, tá? Probabilidade de cara 3/4. E aí x é a variável aleatória que funciona da seguinte maneira. X de cara vale 1, x de coroa vale menos 1, tá? Claramente essa variável é discreta. Nós temos que a imagem dela contém aqui os números 1 e menos 1. A distribuição de x é simples, né? A probabilidade de x admitir o valor 1 é a probabilidade de cara, que é 3/4. A probabilidade de x admitir o valor menos 1 é a probabilidade de coroa, que é 1/4. Isso aqui a gente também representa por P1, P-1. No exemplo passado, né, o valor esperado ficou exatamente no meio das observações, né? 3,5 fica exatamente no meio ali entre 3 e 4, entre 2 e 5, entre 1 e 6. E eu comentei que o valor esperado dá a informação relativa à média das observações. Nesse caso, os valores observados são menos 1 e 1. Será que o valor esperado vai ser 0, que é exatamente a metade dos dois valores? De imediato a gente poderia pensar que sim, né? Porém, eu comentei com vocês, né? É uma média ponderada
probabilisticamente. Por que que nesse caso aqui espera-se que a média fique um pouquinho mais perto do 1? Porque a probabilidade de cara, que está associada ao número 1, é maior que a probabilidade de coroa, né? Então, nesse caso aqui, a definição de valor esperado seria: o valor esperado de x é observação 1 vezes probabilidade de 1, mais observação menos 1 vezes probabilidade de menos 1. Ou seja, 1 vezes 3 quartos mais menos 1 vezes 1 quarto. Menos 1 vezes 1 quarto. Então, vai ficar 3 quartos menos 1 quarto, que é 2 quartos, que é meio. Então, nesse caso, os valores ficam concentrados aqui mais próximos do meio do que do menos 1. Porque você vai observar mais uns do que menos 1, né? Então, a média das observações fica mais próxima do 1, ok? Ficou clara essa questão, né? Valor esperado não necessariamente é um valor que a variável assume, é um valor ao redor do qual as observações se localizarão, né? É uma ideia de média das observações. Agora, para bater o martelo mesmo nessa questão de que valor esperado está relacionado com média das observações, vamos fazer a seguinte reflexão. Imagine que nós realizaremos um experimento que admite apenas 3 possíveis resultados, tá? Então, nós temos aqui um experimento com resultados possíveis sendo x1, x2, x3. Esse experimento, os resultados possíveis não necessariamente são números, tá? Poderia ser, por exemplo, sei lá, escolher entre 3 carros ao acaso, né? Então, cada resultado possível era um carro. Mas nós sabemos transformar todo e qualquer espaço vetorial em um conjunto numérico por meio de uma variável aleatória, né? Então, se o x1 fosse se o primeiro resultado não fosse o número x1, mas sim um carro, eu faria a variável aleatória associar esse carro ao número x1, né? Então, x é a variável aleatória aqui, variável que retorna o resultado. Ou seja, x tem como imagem exatamente os 3 números x1, x2, x3. Beleza? E aí, a gente vai repetir esse experimento N vezes. E nós observaremos quantas vezes aconteceu o x1, quantas vezes aconteceu o x2 e quantas vezes aconteceu o x3. E aí nós vemos que x1 ocorre n1 vezes, x2 n2 vezes, x3 n3 vezes. Tá? Eu vou representar por x barra a média dos resultados. Tá? Como é que a gente define média? A gente soma todos os valores e divide pela quantidade, né? Então, a média aqui seria quantas vezes aconteceu o x1? N1 vezes, né? Então, seria x1 mais x1 mais x1. Quantas vezes? Né? N1 vezes. Mais x2 mais x2 mais x2, n2 vezes, ou seja, n2x2 mais x3 mais x3 mais x3, n3 vezes.
Tudo isso dividido pela quantidade de observações, que é a quantidade de vezes que nós repetimos o experimento, que é n vezes, tá? Então, isso é n1x1 mais n2x2 mais n3x3 sobre n, que é a mesma coisa que n1 sobre n x1 mais n2 sobre n x2 mais n3 sobre n x3. Agora, quem que é n1 sobre n? Isso não é a proporção das vezes em que aconteceu o x1? Lá no início do curso, nós tínhamos dado um símbolo específico para representar esse número, que era f1, e nós chamávamos de frequência relativa de ocorrência do x1. Então, isso é f1x1 mais f2x2 mais f3x3. Só que o que acontece com a proporção de ocorrência de um determinado resultado quando a gente repete o experimento um número muito grande de vezes? Por exemplo, se a minha moeda é honesta e eu jogo ela 10 vezes, pode acontecer de a proporção de caras ser 70%, né? Pode acontecer mais caras do que coroas. Mas se eu repito 1 milhão de vezes, esperamos que a proporção de caras e de coroas seja a mesma, né? Seja meio, que é a probabilidade de cara. Então, quando eu repito um experimento um número grande de vezes, ou seja, eu faço aqui o n ir para infinito, a proporção de ocorrências do N1, ou a frequência relativa do N1, vai convergir para a probabilidade de ocorrência do x1. Perdão, eu falei proporção de N1, mas é a proporção de ocorrências do x1, né? Que aconteceu N1 vezes. Então, ficaria P de x1 vezes x1, a mesma coisa com a proporção de ocorrências do x2, convergiria para a probabilidade de x2. E a mesma coisa com aqui, né? Ou seja, esse valor da média, quando o número de repetições é muito grande, está convergindo para esse número. Mas quem é esse número? Observação vezes probabilidade, mais observação vezes probabilidade, mais observação vezes probabilidade. Isso é o valor esperado da variável, né? Ou seja, a média das observações de um experimento probabilístico, quando o número de repetições vai para mais infinito, quando é um número muito grande, essa média se aproxima exatamente do valor esperado da variável aleatória. E é por isso que esse valor esperado, ou esperança matemática, nos dá informações, probabilisticamente falando, da média dos valores observados. Então eu fiz o valor esperado do experimento, do lançamento de um dado honesto, e o valor esperado deu 3,5. Isso significa que se eu jogar 100 vezes o dado, a média das observações vai ser 3,5? Não, não significa. O que acontece é, se você repete o experimento um número muito grande de vezes, probabilisticamente, espera-se que a média fique próxima de 3,5, tá? Mas isso aí então não tem tanto valor significativo na realidade, porque é uma questão probabilística. É uma questão probabilística, mas é uma questão que vai acontecer em 99,99999% dos casos. Se o número de repetições é alta, o valor esperado vai ser uma informação muito próxima da média das observações. Olha só como isso pode ser interessante. Vamos resolver o seguinte exemplo. Na verdade, acho que é um exercício. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Exemplo 6.2. Eu tenho um fabricante que produz peças, tá? Só que 10% dessas peças saem com defeito e 90% saem sem defeito. Se cada peça defeituosa, tá, que for produzida faz com que esse fabricante tenha um prejuízo de R$1, tá? Enquanto cada peça perfeita, que é não defeituosa,
faz com que ele tenha um lucro de R$ 5, o que se espera, né, sobre o lucro médio desse fabricante, né? Pode acontecer, né, probabilisticamente falando, então pode acontecer de num mês aí qualquer ele produzir só peças defeituosas. A probabilidade é baixa, né, mas pode acontecer. Só que em média, né, se ele continua trabalhando, a gente sabe que a quantidade de peças não defeituosas vai ser maior. E a gente pode então utilizar essa informação para ter uma noção probabilística de qual vai ser o lucro esperado desse fabricante a longo prazo. Então, se eu digo aqui que L é o lucro num determinado mês, tá? Lucro por peça, tá? A gente sabe que os valores assumidos por essa variável aleatória são 5 se a peça é perfeita e menos 1, porque ele perde R$ 1 sempre que a peça é defeituosa, né? Isso significa que a probabilidade de L assumir o valor 5, a probabilidade de uma peça dar lucro 5 para ele, é a probabilidade da peça ser perfeita, que é 9/10. Já a probabilidade dele ter prejuízo, que é a probabilidade da peça ser defeituosa, é 1/10. Ou seja, o valor esperado do lucro, o lucro médio esperado por peça, seria 9/10 vezes 5, que é a observação vezes probabilidade, mais menos 1 vezes 1/10, observação vezes probabilidade. Então, seria 45/10 menos 1/10, que é 44/10, que é 4,40. Ou seja, o lucro médio que ele tem por peça é 4,40. Se esse cara continua produzindo e tendo esse mesmo percentual de peças defeituosas e peças perfeitas, e R$ 5 ele ganha por peça perfeita e perde 1 por defeituosa, ele pode fazer as continhas dele esperando que vai entrar 4,40 por peça, né? Que a longo prazo a média do lucro vai se aproximar desse valor mesmo, se o número de peças é muito grande, tá? Ah, professor, isso aí significa que sempre vai ser esse valor? Não, pode ter um mês que o acaso faz com que as peças defeituosas sejam um pouco mais volumosas e sejam um pouquinho abaixo. Mas em média vai ficar nessa faixa. É um intervalo de confiabilidade confiável, tá? Confiabilidade confiável, né? Bem, Tem 2 exercícios aqui. Eu vou fazer esse aqui porque eu acho bem interessante também e vou deixar o 6.1 para vocês, tá? Então, exercício 6.2. Uma companhia de seguros vende uma apólice dizendo que uma quantidade A maiúsculo aqui, tá? Uma quantidade A de dinheiro deve ser paga para quem está contratando o seguro, né? Se um determinado evento E ocorrer. Então, digamos que seja uma seguradora de carros, por exemplo. Isso que eles estão dizendo é o seguinte: se você contratar esse seguro e um evento E acontecer, tipo um acidente acontecer, a seguradora tem que te passar uma quantidade A de dinheiro, tá? Essa companhia de seguro, claramente, ela não vai escolher esse valor A aqui ao acaso, né? Eles fazem toda uma análise probabilística para saber qual é a probabilidade, né, P de esse evento acontecer. Então, por exemplo, se você tem um perfil de ser um homem com 25 anos, que mora em tal lugar, onde o trânsito é de determinada maneira, a seguradora tem dados estatísticos ali para dizer, olha, a probabilidade de acontecer um acidente, ou seja, um evento E, com esse cara é tanto, é P. E tendo isso em média, eles pensam, olha, se eu quero, a seguradora falando, né, que o meu lucro esperado seja de 10%,
o valor tem que ser... o valor cobrado, né? A pessoa tem que pagar tanto de seguro, né? Então, nada é ao acaso. Tem estudos probabilísticos, né? O que essa questão está pedindo é exatamente isso. Olha, se a companhia estima que E tem probabilidade P de ocorrer em um ano, que preço deve o cliente pagar pela apólice se a seguradora espera desse cliente aí, né, um lucro de 10%? Beleza? Então, a ideia é a seguinte. Vamos chamar aqui de L o lucro da seguradora. Vamos chamar de alfa o preço da apólice. Beleza? O que a gente sabe? Quais são os valores possíveis para o lucro da seguradora com respeito a essa pessoa que está contratando o serviço, especificamente? Então, os possíveis valores do lucro são... Se não acontece nenhum acidente, ou seja, se o evento E não ocorre, todo o valor que a seguradora recebe fica com ela. Ela não vai ter que devolver nada para o contratante, né? Então, o lucro seria todo o preço aqui da apólice, alfa. Se acontecer algum acidente, a seguradora tem que retornar um valor A para o contratante. Então, o lucro seria alfa menos A. Tá? O que o exercício está pedindo? A seguradora quer um lucro esperado de 10%. Né? 10% em cima de quê? Do valor que ela está recebendo do contratante. Né? Então, o lucro esperado seria alfa sobre 10. Né? Que é a mesma coisa que 0,1 alfa. Tá? Só que quem que me dá informação sobre o lucro médio esperado? O valor esperado da variável aleatória lucro. Então, a gente está querendo que isso aí seja igual a 0,1 alfa. Tá? Agora, qual é a probabilidade do lucro ser exatamente alfa? É a probabilidade de não acontecer o acidente, né? E a probabilidade do lucro ser alfa menos A é a probabilidade de acontecer o acidente, que o enunciado me diz que é P. Então, isso aqui é 1 menos P. Probabilidade de alfa, probabilidade de alfa menos A. Consequentemente, nós temos que 0,1 alfa vai ser igual ao valor esperado do lucro, que é a mesma coisa que observação alfa vezes probabilidade mais observação vezes probabilidade. Isso aí é equivalente a 0,1 alfa igual alfa vezes 1 menos P mais alfa menos A vezes P. 0,1 alfa é igual a alfa menos alfa P, aplicando a distributividade, mais alfa P menos AP. Cancela aqui. 0,1 alfa é igual a alfa menos AP. Rearranjando as coisas, isolando o alfa seria igual a P dividido por 0,9. Então, a seguradora utilizaria, né, a informação da probabilidade de acidente para decidir e quanto ela deve retornar para o contratante para decidir quando ela deve cobrar do contratante, caso ela queira um determinado lucro de 0,1%, né? Perdão, de 10%, que é 0,1 o valor.
do preço, tá? Então eu vou finalizar por aqui esse primeiro vídeo e logo mais eu gravo outro com mais alguns exemplos de cálculo de valor esperado, tá bom? Valeu, um abraço, bons estudos e até mais.